sobre a reabertura do semestre do Judiciário. Hoje, os ministros do Supremo Tribunal Federal estarão reunidos em uma sessão para a abertura de mais um semestre do ano legislativo de 2025. É o segundo semestre com um julgamento muito importante em pauta, previsto para o mês de setembro, sobre o suposto atentado contra a democracia brasileira que envolve o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Em meio a esse clima, nós temos uma crise internacional com os Estados Unidos. Ontem, o presidente Lula convidou ministros do Supremo para um jantar, junto com aliados, o advogado-geral da União e também o ministro da Justiça. O objetivo era tirar uma foto para que mostrassem união em prol de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, que é o relator do caso contra o ex-presidente Bolsonaro e que tem sido alvo do presidente Trump justamente por isso. O presidente Trump, nas medidas que foram anunciadas em relação ao tarifaço, fez questão de trazer uma contaminação política e uma tentativa de interferência no processo que está correndo aqui no Brasil, no Supremo Tribunal Federal, a respeito deste assunto. E foi além de suspender os vistos de ministros do Supremo Tribunal Federal, também enquadrou Alexandre de Moraes numa legislação que é muito rigorosa, utilizada para ditadores, terroristas, corruptos e que, claro, tem sido alvo de ponderação e críticas, não só de brasileiros, mas também de organismos internacionais. Em veículos de imprensa como a revista The Economist, que trouxeram em editoriais a disparidade trazida para Alexandre de Moraes ser abraçado por uma legislação que tem como objetivo asfixiar financeiramente ditadores, corruptos e terroristas. Os atos praticados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal durante o período desse julgamento são para lá de questionáveis, muitos deles ao arrepio da Constituição Federal. Agora, trazer Alexandre de Moraes para o campo desses terroristas, desses criminosos muito mais perigosos, me parece que é um exagero e é isso que tem sido aventado por diversas autoridades ao longo do mundo todo. Mas aqui no Brasil, nós não temos uma unidade em relação a esse assunto ainda, nem no próprio Supremo. Tanto é que 5 dos 11 ministros não compareceram ao jantar de ontem, oferecido pelo presidente Lula. São várias as possibilidades. Por que eles não compareceram para juntos manifestarem algo em relação ao que está acontecendo com o ministro Alexandre de Moraes? Uma possibilidade é o medo de também serem atingidos pela mesma legislação. Uma outra possibilidade é a ponderação trazida após esses atos e as consequências que podem sofrer aqueles que são atingidos por essa legislação. Então, nós tivemos na reunião o ministro Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, me falhou agora o nome aqui dos outros ministros que tiveram na reunião, peraí, o ministro Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, também o Cristiano Zanin, que foi advogado do presidente Lula, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Esses os ministros que compareceram, então, ao encontro. Quem não esteve no encontro? Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, André Mendonça e Cássio Nunes Marques. Esses os ministros que faltaram a esse encontro de ontem. Mas todos estarão reunidos, vão ter oportunidade de se manifestar. Pelo que nós apuramos, o ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo, deve falar na sessão de hoje do Supremo em defesa de Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes vai ter oportunidade também de se manifestar e deve proferir ali algumas palavras em sua defesa. E o presidente da Corte, que comanda os trabalhos, ministro Luiz Roberto Barroso, também é esperada uma manifestação. Ele já se manifestou por nota, né? E agora espera-se que ele fale hoje nessa sessão do Supremo Tribunal Federal. Os outros ministros vão poder se manifestar, nós vamos saber o tom de cada um, vamos saber se teve impacto esta ausência no jantar de ontem com o presidente Lula, para que os próximos passos possam ser dados. Em relação ao que o Brasil deve fazer, ainda uma interrogação.
há uma grande corrente defendendo que não haja uma postura oficial do governo brasileiro neste momento. Que se aguarde a poeira baixar para ver realmente quais serão as sanções e entender se é a melhor estratégia o Brasil enfrentar algum tipo de questionamento nos Estados Unidos do porquê da inclusão do nome do ministro da Suprema Corte nesta lei Magnitsky. O objetivo de cautela é, claro, tentar impedir um revés ainda maior nessa fúria, nessa ânsia que o governo americano tem colocado em relação a autoridades brasileiras. E também aguarda-se um posicionamento do Legislativo, se não hoje, a partir da semana que vem, para saber se os três poderes estarão unidos nesta questão. Resta saber agora se o Legislativo, que tem aí rusgas com o Judiciário sobre interferência de poder e extrapolação de poderes, ele realmente entra nessa história de cabeça, como aguardam alguns juristas. Manifestações de entidades de classe também não vieram na mesma proporção que se esperava. Muitos juristas não querem assinar esse documento em prol de Alexandre de Moraes, por conta, claro, dos questionamentos que são feitos a respeito da constitucionalidade de alguns atos tomados pelo relator, desse que é o principal caso em julgamento na Suprema Corte nesse momento. O Cláudio Humberto está em Brasília, tem mais informações para nós na abertura aqui do Jornal Gente. Fala, Cláudio, bom dia. Olá, Pedro Campos, muito bom dia. Eu trago aqui uma informação curiosa que é sobre o custo da viagem